E aí galera, tudo beleza? Chegamos na nossa aula 25, falando ainda sobre arranjo simples, e vamos resolver mais um exercício. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o exercício diz o seguinte: em virtude de uma crise financeira, uma fábrica dispõe de apenas 4 vigilantes para ocuparem 7 postos de vigilância. Considerando que em cada posto fica, no máximo, um vigilante, e que o posto de entrada principal não pode ficar desguarnecido, o número de maneiras distintas de que o chefe de segurança pode dispor para distribuir os vigilantes é... Tem uma observação aqui. Duas maneiras são ditas idênticas se, em ambas, os vigilantes ocupam os mesmos postos e cada posto é ocupado pelo mesmo vigilante. Caso contrário, são ditas distintas. Ou seja, aí está dizendo que se inverter a ordem dos vigilantes nas guaritas, isso provoca maneiras diferentes de se organizar a vigilância. Então ele está dizendo para nós que isso é um caso de arranjo. Então vamos ver como nós vamos resolver esse problema. Acompanhe aqui comigo. Então, como o exercício diz, existem 7 pontos de vigilância e tem um posto que é o principal. Então eu coloquei aqui de vermelho posto principal, de vermelho, e os outros 6 de roxo, como você está vendo aqui. E para poder supor a situação, aí fala de 4 vigilantes. Então, supor aqui os vigilantes André, Bruno, Caio e Danilo. E agora a gente vai proceder como se a gente fosse o chefe deles, para poder escolher quem vai ficar em cada guarita. Então, como é que a pessoa tem que pensar? Acompanhe aqui comigo. O exercício diz que o posto principal não pode ficar sem ninguém. Então, eu vou ocupar esse posto principal. Quando eu vou ocupar o posto principal, eu tenho à minha disposição o André, o Bruno, o Caio e o Danilo. Ou seja, eu tenho 4 vigilantes disponíveis para ocupar essa vaga. Suponha que eu use, por exemplo, o Bruno. Então, o Bruno vai ficar aqui no posto principal. Então, agora eu tenho que ocupar 6 guaritas com 3 pessoas. Agora, pense comigo. Vamos supor que eu colocasse nessa ordem aqui. Por exemplo, eu colocasse aqui o André, o Caio e o Danilo. Ou talvez eu colocasse nessa outra ordem agora. Danilo, André e Caio. Seria a mesma maneira de organizar os vigilantes? Não seria, seria diferente. Então isso sugere para mim que eu estou diante de um caso de arranjo. Estou diante de um caso de arranjo. Mas que conta que nós vamos fazer? Então pense comigo. Então eu tenho 6 guaritas para serem ocupadas por 3 vigilantes. Então nessa parte de verde que eu destaquei aqui, eu vou ter um arranjo de 6 guaritas para escolher 3 pessoas, certo? Então essa é a conta que nós vamos fazer. A partir de agora nós vamos fazer 4 vezes um arranjo de 6 tomados 3. Vamos fazer essa conta? Acompanhe aqui comigo. Então, 4 vezes um arranjo de 6 tomados 3 será 4 que multiplica 6 fatorial dividido por 6 menos 3 fatorial. Isso vai dar igual a 4 vezes 6 fatorial dividido por 3 fatorial, porque aqui ficou 6 menos 3, ou seja, 3 fatorial. E isso vai ficar igual agora a 4 que multiplica 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Então o que a gente vai fazer agora? Simplificar o 3 fatorial com o 3 fatorial e vamos chegar ao resultado. Então, finalizando as contas aqui, você percebe então que há 480 maneiras do chefe dos vigilantes organizarem eles de acordo com as regras estabelecidas no problema, certo? Vamos ver agora uma outra maneira de fazer esse mesmo problema, mas somente usando o princípio fundamental da contagem? Então acompanhe aqui comigo. Então agora resolvendo o mesmo problema, usando apenas o princípio fundamental da contagem, como é que a gente vai proceder? Então, para preencher a guarita principal, ela tem que ser preenchida. Então eu tenho quantas opções para preencher ela? Ou o André, ou o Bruno, ou o Caio, ou o Danilo. Então eu tenho 4 opções. Vamos supor agora que eu usei o Danilo. Agora, restam para vigiar o André, o Bruno e o Caio. Quando o André vai ser escolhido para qual guarita ele vai, ele tem à disposição quantas guaritas para ele ir? O André tem 6 guaritas. Vamos imaginar que pusemos o André aqui na guarita 3. Agora, o Bruno vai ter que escolher a guarita dele, ou seja, ele tem à disposição apenas 5 guaritas. Então vamos supor que a gente pôs o Bruno aqui, Então ele só tinha 5, mas vamos supor que colocamos ele aqui justamente nas 5.
Quando vai ser escolhida a guarita do Caio, ele já não tem mais 6 nem 5, ele só tem 4 opções. Vamos supor que nós pusemos ele aqui na guarita 7. Portanto, pelo princípio fundamental da contagem, nós teremos 4 opções de escolha para a guarita principal, vezes 6 opções de escolha para o André, vezes 5 opções de escolha para o Bruno, vezes 4 opções de escolha para o Caio. E nós já fizemos essa conta anteriormente e vimos que ela dá 480. Então, observe que esse mesmo problema pode ser feito apenas usando o princípio fundamental da contagem. Forte abraço a você e até a nossa próxima aula.